Profetas e Reis, capítulo 6. O reino é rasgado. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 11, verso 43. Logo após sua ascensão ao trono, Reoboão foi a Siquém, onde esperava receber reconhecimento formal de todas as tribos. Todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Entre os presentes estava Jeroboão, filho de Nebá, o mesmo Jeroboão que durante o reinado de Salomão tinha sido conhecido como varão valente, e a quem o profeta Aias, o silonita, tinha levado a assustadora mensagem: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, versos 28 e 31. O Senhor, por intermédio de seu mensageiro, tinha falado claramente a Jeroboão com respeito à necessidade de dividir o reino. Esta divisão devia ocorrer, declarou ele, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, verso 33. Jeroboão havia sido posteriormente instruído que o reino não devia ser dividido antes do fim do reinado de Salomão. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, o Senhor declarou. Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. 1 Reis, capítulo 11, versos 34 e 35. Embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Reoboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Reoboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante. Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e afinal rendeu-se às malévolas influências que o rodearam desde a infância. Nos erros da vida de Reoboão e em sua apostasia final é revelado o trágico resultado da união de Salomão com mulheres idólatras. As tribos vinham há muito sofrendo cruéis injustiça sob as medidas opressivas do governante anterior. A extravagância do reinado de Salomão durante sua apostasia levara-o a tributar o povo pesadamente e a requerer dele muito trabalho servil. Antes de levar avante a coroação de um novo monarca, os líderes, dentre as tribos, determinaram assegurar-se se era ou não propósito do filho de Salomão aliviar aquelas cargas. Veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Reoboão, dizendo: Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Desejoso de aconselhar-se com seus auxiliares, antes de expor sua política, Reoboão respondeu: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Reoboão conselho com seus anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com esse povo, e se lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 2 Crônicas, capítulo 10, versos 3 a 7. Não satisfeito, Reoboão voltou-se para os jovens, que com ele se tinham associado, durante a sua juventude e maturidade, e inquiriu deles: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo:
alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs. 1 Reis, capítulo 12, verso 9. Os jovens sugeriram que ele tratasse asperamente com os súditos de seu reino. E lhes tornasse claro que, desde o princípio, ele não admitiria interferência com seus desejos pessoais. Inflado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Reoboão determinou desconsiderar o conselho dos homens mais idosos de seu reino e fazer dos jovens seus conselheiros. Sucedeu então que no dia aprazado, quando Jeroboão e todo o povo veio a Reoboão em busca de uma resposta concernente ao programa que ele pretendia pôr em prática, Reoboão lhes respondeu asperamente, dizendo: Meu pai agravou vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versos 12 a 14. Tivessem Reoboão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Mas na hora oportuna, que se lhes apresentou na reunião de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto conflito com o plano de Deus para Israel e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição e autoridade. O Senhor não permitiu a Reoboão pôr em prática a política que ele havia esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam ficado alerta quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão. E esses sentiram agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-se contra a casa de Davi. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. 1 Reis, capítulo 12, verso 16. A brecha aberta com o ríspido discurso de Reoboão provou-se irreparável. Daí em diante as 12 tribos de Israel ficaram divididas, as tribos de Judá e Benjamim formando o reino mais abaixo ou ao sul de Judá, sob o governo de Reoboão, enquanto as 10 tribos ao norte formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como o Reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a predição do profeta concernente ao rasgamento do reino. Esta revolta vinha do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, verso 15. Quando Reoboão viu que as 10 tribos retiravam dele sua obediência, despertou para a ação. Por intermédio de um dos homens mais influentes de seu reino, Adorão, que estava sobre os tributos, fez um esforço para apaziguá-las. Mas o embaixador da paz recebeu um tratamento que atestava dos sentimentos contra Reoboão. Todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Alertado por esta evidência de revolta, se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. 1 Reis, capítulo 12, verso 18. Em Jerusalém ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reoboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor.
1 Reis capítulo 12, versos 21 a 24. Por 3 anos, Reoboão procurou tirar proveito da triste experiência do início do seu reinado, e prosperou nesta tentativa. Edificou cidades para fortalezas em Judá, e fortificou fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho. Ele teve o cuidado de fortificar essas cidades em grande maneira. 2 Crônicas, capítulo 11, verso 5, e verso 11 e verso 12. Mas o segredo da prosperidade de Judá durante os primeiros anos do reinado de Reoboão não se devia a estas medidas. Foi seu reconhecimento de Deus como supremo dominador que pôs as tribos de Judá e Benjamim em plano de superioridade. Ao seu número foram acrescidos muitos homens tementes a Deus da tribo do norte, também de todas as tribos de Israel. Diz o relato: os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Reoboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. 2 Crônicas, capítulo 11, versos 16 e 17. Na prossecução deste curso, estaria a oportunidade de Reoboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou triste registro do sucessor de Salomão como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Por natureza obstinada, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco, ele deu curso a herdadas fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Reoboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1. Quão tristes, quão profundamente significativas as palavras, e com ele todo Israel. O povo ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as nações ao redor, estava-se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como estas nações. Como foi com Salomão, assim foi com Reoboão. A influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como aconteceu com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu pecado. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei de Judá, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1000 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Reoboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixarei na mão de Sisaque. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 2 a 5. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezassem os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque,
eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam. O Senhor é justo, reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por meio de Sisaque, porque serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Reoboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 6 a 12. Mas quando a mão da aflição foi removida, e a nação prosperou uma vez mais, muitos esqueceram seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Entre estes estava o próprio rei Reoboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a lição que Deus procurara ensinar-lhe, reincidiu nos pecados que havia acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros, durante os quais fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor, Reoboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 12, versos 14 a 16. Com a cisão do reino, logo no início do reinado de Reoboão, a glória de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada em sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono de Davi fora ocupado por homens de caráter digno e previdente discernimento, e sob a direção desses soberanos, as bênçãos que então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações circunvizinhas. Por vezes fora o nome de Jeová exaltado sobre todo Deus falso, e sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos surgiam poderosos profetas, a fim de fortalecerem as mãos dos governantes e encorajarem o povo para que continuasse fiel. Mas as sementes do mal, em germinação, já quando Reoboão ascendeu ao trono, não seriam jamais completamente erradicadas. E às vezes o outrora favorecido povo de Deus caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre os pagãos. Não obstante a perversidade dos que se inclinaram para práticas idólatras, Deus, em misericórdia, faria tudo o que estivesse em seu poder a fim de salvar de completa ruína o reino dividido. E como no decorrer dos anos, seu propósito concernente a Israel parecesse completamente frustrado pelas artimanhas de homens inspirados por agências satânicas, ele ainda assim manifestou seus beneficentes desígnios através do cativeiro e restauração da nação escolhida. A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa, pela qual se revelam a longanimidade e terna misericórdia de Deus. Do cadinho da aflição por que deviam passar, devido a tendências para o mal hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus estava procurando purificar para si como um povo peculiar, zeloso e de boas obras, deviam finalmente reconhecer que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria, ó Rei das Nações? Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versos 6, 7 e 10. E os adoradores de ídolos deviam afinal aprender a lição de que os falsos deuses não têm o poder de se erguerem e salvar. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu.
Jeremias capítulo 10, verso 11. Somente na submissão ao Deus vivo, o Criador de tudo e soberano sobre todos, pode o homem encontrar repouso e paz. Unicamente os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de concerto com Jeová dos exércitos. Unanimemente, os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de concerto com Jeová dos exércitos, o Deus de seus pais, e a respeito dele deviam declarar: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas nos céus, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são, obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes Deus a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias capítulo 10, versos 12